Boa noite, eu me chamo Luana e hoje eu vou apresentar um trabalho baseado em um TCC que foi desenvolvido pela Luísa Coriolano Soares Dal Pasquale e foi orientado pelo professor Dr. Alexandre Mikovski. O trabalho foi dissertado na UFSC de Joinville, defendido na UFSC de Joinville, e é intitulado como Análise da Equação de Nadal pela Teoria de Propagação de Erros. O tema desse trabalho é muito importante para a segurança ferroviária, porque a gente está falando de como o contato entre a roda e o trilho, que são elementos centrais no funcionamento dos trens, podem ser modelados matematicamente para prever e evitar descarrilamentos. Além disso, o estudo aplica a teoria de propagação de erros, que nos ajuda a entender como pequenas imprecisões podem ter impactos significativos nas operações ferroviárias. Por exemplo, um pequeno erro na medição do atrito entre roda e trilho pode fazer toda a diferença em uma curva, aumentando o risco de descarrilamento. Bom, o objetivo geral do trabalho foi modelar e analisar a equação de Nadal para identificar como erros nos parâmetros influenciam os resultados. Essa análise é fundamental para entender os limites de segurança do sistema ferroviário. Para isso, foram estabelecidos 3 objetivos específicos. Primeiro, desenvolver um modelo matemático que permita calcular os erros na equação de Nadal. Segundo, verificar a influência de variáveis independentes, como o ângulo de contato e o coeficiente de atrito. E terceiro, validar os resultados usando dados experimentais encontrados na literatura. Tá, mas por que isso é importante? A razão é simples. As normas internacionais, como as da AAR, definem limites de operação baseados em parâmetros precisos. Porém, na prática, medições estão sujeitas a incertezas, e o trabalho feito pela Luísa avalia como isso afeta a segurança. Imagine uma ferrovia que opera com trilhos antigos ou condições climáticas adversas. Pequenos desvios nos parâmetros podem aumentar o risco de falhas, e o estudo contribui para mitigar esses riscos. Bom, a metodologia adotada nesse trabalho começou com uma revisão detalhada da literatura. A equação de Nadal, que foi formulada em 1809, relaciona as forças laterais e verticais que agem no contato roda-trilho. Essa relação define o coeficiente de descarrilamento, que é usado para avaliar a estabilidade dos veículos ferroviários. O segundo passo foi aplicar a teoria de propagação de erros. Esse método analisa como variações em parâmetros de entrada, como o ângulo de contato e o coeficiente de atrito, afetam os resultados finais da equação. Bom, os valores escolhidos para análise foram baseados nas normas da AAR e em dados ferroviários brasileiros. Por exemplo, consideramos coeficiente de atrito entre 0,12 e 0,36 e ângulos de contato variando de 35 a 78 graus. Simulações foram feitas para variações de 2,5% e 5% nesses valores. É importante destacar que o contato roda-trilho é altamente complexo. Ele envolve forças normais, forças laterais e fenômenos dinâmicos, como o movimento de Hunting, que pode levar à instabilidade em altas velocidades. Outro ponto importante nesse trabalho é que a equação de Nadal é amplamente utilizada por ser conservadora, mas apresenta limitações. A análise desenvolvida nesse trabalho criou intervalos de confiança que ajudam a determinar se os valores calculados realmente atendem aos critérios de segurança. Por exemplo, o movimento de Hunting ocorre quando a roda oscila lateralmente ao longo do trilho. Essa oscilação pode gerar forças laterais elevadas que aumentam o risco de descarrilamento. Esse tipo de análise é importante, especialmente em ferrovias brasileiras, já que aqui a gente não tem uma infraestrutura em perfeitas condições. Os resultados
da pesquisa mostraram que o coeficiente de Nadal aumenta com o ângulo de contato roda-trilho e diminui com o aumento do coeficiente de atrito. Por exemplo, para um coeficiente de atrito mínimo de 0,12, o ângulo de contato máximo permitido sem erro foi de 51,85 graus. Quando a gente adiciona uma variação de 2,5% nos parâmetros, o ângulo máximo caiu para 50,7 graus, e com um erro de 5%, ele reduziu ainda mais para 49,5 graus. Isso demonstra como pequenas incertezas podem comprometer a margem de segurança. Outro resultado importante foi que o aumento do atrito reduz o impacto dos erros. Isso reforça a necessidade de manter as condições de operação em níveis ideais para garantir segurança. Além disso, o estudo mostrou que o coeficiente de Nadal, ajustado com erros, pode ultrapassar os limites seguros estabelecidos pelas normas como a AAR. Isso destaca a necessidade de revisões periódicas nas normas e de um monitoramento mais rigoroso em campo. Esses dados foram representados em gráficos no TCC que mostram como os erros afetam os valores calculados. Por exemplo, uma curva característica para um coeficiente de atrito de 0,12 destaca como o ângulo de contato varia com diferentes níveis de incerteza. Isso significa que, em um cenário atual, ajustes precisos nos parâmetros podem evitar falhas enormes. Bom, concluído o TCC, foi concluído que a equação de Nadal, ajustada para considerar a propagação dos erros, pode ser sim usada para identificar condições críticas de operação. Esse trabalho mostrou que variações aparentemente pequenas nos parâmetros, como o ângulo de contato e o coeficiente de atrito, podem levar o coeficiente de descarrilamento a ultrapassar os limites seguros. Isso reforça a importância de monitorar esses parâmetros de forma rigorosa e de revisar normas operacionais para aumentar a segurança da ferrovia. Como sugestão para trabalhos futuros, destaca-se a análise de outros modelos, como o de Barbosa, que inclui mais variáveis e pode trazer mais precisão. Por fim, esse trabalho contribui para o entendimento dos desafios da engenharia ferroviária no Brasil e reforça a importância de buscar sempre mais eficiência e segurança nesse setor. A segurança ferroviária é uma prioridade, e estudos como esse mostram como a engenharia pode contribuir para operações mais confiáveis e sustentáveis. Obrigada pela atenção. A inteligência artificial utilizada para o desenvolvimento desse trabalho foi o ChatGPT. Espero que esse trabalho tenha inspirado novas reflexões e pesquisas para contribuir para o sistema ferroviário mais seguro e mais sustentável.